E aí, fala comigo, neste canal, neste programa, estamos trazendo ele, que é múltiplo. Vou tentar acertar, já até falei com ele, ó, vou tentar chegar porque são muitas qualidades. Produtor cultural, músico, ele diz que não é cantor, mas eu tenho certeza que é também. Eu ia roubar esse dinheiro aí, já falei. Líder comunitário, paizão. Isso aí, minha maior característica. Flamenguista. Amém? Geminiano. Isso aí. Tô acertando. Tô no caminho? Tá mandando bem. E segundo uma publicação dele, da pele preta, dos olhos escuros, nariz de batata, cabelo duro. Amém? Amém? Mas, ó, é um cara multitalentoso, apresentador. Vou deixar de enrolação aqui, vou falar pra você. Fernandes Júnior ou Fernandes Muvuca. Cheguei! Que apresentação! Fiquei com inveja. Olha, bom, a gente vai tentando ajustar algumas coisas aqui, porque assim, não dá, são muitas qualidades, né, irmão? Não, cara, eu aprendi com uma velha analfabeta que lavava roupa para alimentar uns 8, que onde pinga não seca. Você tem que correr atrás de tudo. É verdade, tá certíssimo. E ó, desde já eu quero falar pra você que nós estamos na rua, tá? Então vocês vão escutar barulho de carro. E que rua, né? Que rua. Sirene passando, alguém xingando, mas não tem problema, tá? A gente tá aqui pra isso também. E pra agradecer, tá? O nosso parceiro, o Bom da Favela, que nos ajuda, tá nos apoiando. Desde já, se você ainda não seguiu, siga ele. E nós vamos presentear aqui nosso convidado, ó, com o boné do Bom da Favela. É marca de roupa, É a marca de roupa, chegaram bem. Esse aqui eu vou dar de presente pra alguém lá no canal. Ih, ó! Do carinho. Caramba! E como vocês podem perceber, boné aqui não rola. mas eu vou dar pra alguém de presente porque realmente é um boné muito bacana, leva uma marca muito legal. Sim. Tem uma representatividade muito bacana. Então, vai pra alguém do meu canal aí. Verdade, ó. Já tá aí e desde já quero pedir pra você Vou ficar aqui do meu lado. curtir, tá? Comentar aqui porque nós vamos contar algumas histórias do Fernandes. Com certeza não vão dar todas as histórias, certo? Mas aqui você souber, comenta aqui. Já segue a gente lá, siga a gente, curta, comente, porque a gente vai falar de algumas histórias da vida daqui do Fernandes Muvuca, tá bom? Amigo JC, solta a vinheta aí. Então, estamos com ele, que é esse múltiplo talento. Vamos tentar resumir, né? Porque, assim, são muitas histórias. Mas eu quero começar, Fernandes, perguntando para você quem é o Fernandes. Ixi, aí... Cara, como começa essas perguntas aí? E é uma das perguntas que eu não costumo fazer no programa. Aqui a gente é diferenciado. Assim, por quê? Porque é muito difícil se resumir, cara. Sim. E assim, com sinceridade, né? Esses meus anos de jornalismo, do qual eu sou também. Sim, ó. Esqueci disso, hein? É muito ruim essa pergunta para o entrevistado. Porque normalmente é muito complicado o cara se definir e normalmente a gente falha falando da gente mesmo. Sim. Se delimita também, né? Mas se eu pudesse falar de mim, eu diria que eu sou um preto com sorte. Mas não gostaria de ser com sorte, não. Eu gostaria que fosse uma realidade para todos. Sim, uma realidade, sim. Mas eu sou um preto com sorte. E fora de algumas estatísticas também, né? De muitas. De quase todas. Principalmente da onde você vem, né? Vem daqui de perto assim. Vocês estão na minha área aqui, São Conrado, que é um lugar lindo. Sim. Né? Que é o quintal do meu barraco. Mas a gente tem uma realidade que é cortada por você está vendo aqui, um dos maiores lugares de imóveis aqui, um dos lugares mais caros. Sim, mais caros. Do Brasil. Sim. Cortado por uma favela
que é uma das favelas mais foda que eu conheço, não porque eu venho dela, mas pela história que se tem, pouco contada. O Foda que é assim, é uma favela que é pouco contada as histórias dela. Sim. Mas é uma favela maravilhosa, só conhecida pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo, mas a galera ainda não entendeu qual é o que rola a confusão lá dentro, que é coisas bacanas, cultura vera, pessoas fantásticas, guerreiros natos do dia a dia, sacou? Eu gostaria muito que um dia eu pudesse contar as histórias da Rocinha, né? Mas o meu rolê é samba, é pagode, então um dia eu vou mudar um pouquinho o foco, mas por enquanto não na nossa. Vai chegar lá, né? Vai chegar lá também. Fernandes, como é que você... Desculpa. Como é que você se iniciou na música? Porque eu vi, né? Como a gente tinha conversado aqui um pouquinho, é uma foto sua lá com o pandeiro. Você toca, né? Você diz que não é cantor, mas eu já vi muitas fotos suas, você com o microfone, acredito que você também tenha cantado, mas sua vertente hoje é outra, né? Mas enfim, como é que você começou no mundo da música, até mesmo para se tornar produtor cultural? Então, eu sempre preciso contar essa história, né? Porque minha paixão pelo samba, pelo pagode, vem por causa de um cara que, graças a Deus, ainda vive na Rocinha, que é o Pelé. O Pelé é um cara que praticamente deu início ao gostar de samba, de pagode. Há muita gente que hoje tem a minha idade ali, um pouco mais novos, que viram ele tocando a sua percussão ali e ensinando muita gente. Assim foi o Igor, que a gente conhece em comum, assim é o Jefão, assim é o Gatão, assim é vários, que são pessoas, são percussionistas da Rocinha, que ganham pão hoje muito porque viram um cara tocando. Eu também, apesar de eu não ser músico. Ou você não se achar músico? Não, né? não sou músico, porque tipo assim... Você não vive da música? Não, porque eu nunca vivi da música, assim. O músico é um cara, eu acho o músico... Cara, eu falo isso no programa lá, é uma parada muito foda. Sim. Imagina um cara que recebe o dom para levar musicalidade pro coração das pessoas, para alegrar as pessoas. É algo muito sério. Então, para você se chamar de músico, para você falar assim, pô, sou músico, sou cantor, pô, cara, você tem que ter muito compromisso com isso. Sim, então, verdade. Por isso que eu digo que, assim, eu não sou um brincante, né? Eu pego o pandeiro, brinco, pego ali, gosto de cantar, tem 2 músicas que eu canto, todo lugar que eu vou, gosto de curtir minha vibe. Mas levar alegria para as pessoas. Mas essa rapaziada, eles são muito importantes. Principalmente para mim, mas eu acho muito sério o que os músicos fazem. Entendeu? Então, alguém para se possa falar assim, eu sou músico, ele tem que ser foda no que faz, ele tem uma identidade muito séria no que faz. Então, para te dizer que eu vi o samba, fiz parte de uma banda chamada Universo Prazer na Rocinha, onde eu era cantor. Legal, olha aí, viu? Aí, tá, olha a verdade aparecendo aí. Não, mas não era a minha parada. Eu tinha, não era só a vibe. A comunicação me tomou conta mais do que a musicalidade. Colocar, botar os cantores, os artistas no palco para o público sempre foi o meu maior tesão, minha maior paixão. Sim. Então, eu acho que o palco é muito meu por isso, mas, como eu te falei, eu tenho um respeito muito grande por essa rapaziada, por isso que eu trato eles muito bem, para poder colocá-los no palco e dar para o público, que é a nossa finalidade maior, o melhor possível, né? Por isso que eu sou produtor de eventos, né, gestor cultural e sou apresentador dos meus eventos. De vários eventos, fiz de vários, vou estar aí, inclusive agora, em outros eventos aí. Sim. Mas sempre apresentei os eventos da Rocinha, em outros lugares, que é muito gostoso fazer. É o que eu mais sei. É a minha maior vertente, minha maior paixão. Por isso que eu falo assim, músico é uma parada muito importante, velho. Ele tem que ser muito respeitado. O músico tem que se respeitar muito e as pessoas têm que respeitar também essa profissão que é maravilhosa. Sim. E uma das suas postagens, eu vi que você denomina que você nasceu para ser produtor. É isso? Você acha que é? Esse é o caminho? É. Apesar de agora eu estar meio assim, sem muita vontade, sem muita tesão. É porque dá muito trabalho, né? Não é que tem que ter trabalho, cara. Não é isso, é porque é gostoso, cara. A parada de fazer, de produzir o evento é muito gostoso. Então, pra mim, não é muito trabalho. É gostoso, é prazeroso. É porque o nosso segmento hoje tá meio... Como é que eu posso dizer? Meio bagunçado demais. E as coisas estão meio assim. Eu não tô muito afim de discutir com as pessoas o que eu acho como certo para o segmento, o que eu acho como errado. Porque quem sou eu para ter a propriedade de colocar dessa forma?
Mas eu tô vendo tanta coisa que não tá me agradando no meio da produção, com os escritórios. E tá uma confusão danada isso. E tá difícil pro produtor hoje fazer qualquer coisa. E de repente, cara, a gente tá num momento onde estão estrangulando a profissão de produtor. E eu, como não gosto de valorizar aquilo que eu faço, porque eu gosto de fazer bem feito, né? Uma das minhas maiores características é essa, por isso que eu fui muito bem sucedido até hoje no ramo da produção, porque eu gosto de entregar direito, tanto para o artista, né? Para o músico, para o público. Então eu preferi dar um tempinho. Estou voltando agora devagarzinho com algumas coisas em parceria, mas nada muito, como eu costumava fazer gigantismo, pá, mas... Mas é ralado, não é ralado? É ralado. Só quem sabe que passa. Produzir evento não é fácil, não. Não acha que é só chegar lá e pegar o copinho, beber e curtir o samba, curtir a música? O que eu acho super errado. Eu não tenho essa parada. Trabalho é trabalho. Curtir eu curto depois. Eu acho que o produtor que se propõe a produzir e vai lá pra curtir, ele já tá na rola errada. Mas e aí, você começou, né? Você começou com essa parte da música, foi caminhando ali pra parte de produção. Como é que... Primeiro foi a parte de produção? De comunicação. É mesmo? Foi. Depois dessa questão toda, foi quando eu vi, já contei essa história, mas é válido lembrar, o que eu tenho que prestar essa homenagem sempre é o Haroldo, palhaço aqui da Rocinha, que era o apresentador dos eventos da Rocinha. Eu me apaixonei aos 9 anos de idade, vendo aquele palhaço. Tava uma confusão danada, lá na quadra da Rua 1, e de repente ele pegou o microfone, começou a falar, todo mundo parou. Pra prestar atenção àquilo ali. Falei, caraca, mano, geral tá prestando atenção no cara, velho. Falei, velho, eu quero isso aí. Nem sabia direito o que era, mas era isso que você queria. Me apaixonei por comunicação ali. Né? E aí eu comecei nessa história. Aí depois, por causa de uma coisa levar a outra, e aí eu me transformei em produtor, onde eu estudei pela FATEC, né? Pô, legal. Na Adolfo Bloch, Escola Técnica Adolfo Bloch, que fica ali em São Cristóvão, perto da Mangueira ali, perto da quinta da Boa Vista. E aí eu fui estudar o 2º grau técnico lá em produção de eventos, para entender qual era o meu rolê de fato, né? Porque eu acho muito legal quando você tem um dom, uma aptidão, ou escolhe uma profissão e vai lá lapidar para poder melhorar aquilo que você quer fazer de melhor. Porque tem muita gente que leva a produção de evento assim, vai lá, bota lá um somzinho, num lugarzinho, pôr luzinha, artistinha, e porra, vai lá beber, tirar onda, pegar mulher, não sei o que. Cara, isso não é um rolê de produtor de evento. Sim. É muito importante, cara, o que a gente faz, porque a gente liga o artista ao público, cara. Pô, eu já recebi cada depoimento maravilhoso, assim. Acho que eu mudei o dia, a noite de algumas pessoas. A pessoa tava mal, tava pra baixo. Pô, cara, eu tenho depoimentos, cara, que eu não gosto nem de falar, mas depoimentos que a pessoa fala que eu salvei a vida dela ali. Legal. Irmão, um evento pode tirar a pessoa de uma condição de depressão, sabe qual é? Então, cara, você tá fazendo o quê, cara? Produzindo aí, tirando tua onda, bebendo. Tu tá errado, cara. O rolê é outro. O rolê é de verdade, entendeu? É muito maior do que as pessoas só enxergam ali na hora, né? Muito. Cara, você entrega... Primeiro que você tem a responsabilidade de entregar um artista que vive um sonho no palco. Sim. Certo? Depois tem um montão de músico ali atrás que tá trabalhando para levar o pão. Tem a tia do banheiro, velho. Que é super importante. É super importante. Coisa. Tem o cara que tá que vai pegar as latinhas. Pô, tem o cara que fez a tua arte gráfica. Tem o cara, o técnico de som, tem o cara que carregou o som pra... Mano, é muita gente envolvida, é muita vida envolvida pra você levar isso de qualquer jeito. Então, essa parada é muito importante pra mim, cara. Sim. Produção de evento não é uma parada, simplesmente vou lá ganhar meu pão. Eu falo pra rapaziada, primeiro é o processo. Você fazer o processo bem feito, com respeito a tudo que você tá carregando. E o dinheiro vem, é natural, cara. Sim. Quando você é uma consequência, né? É natural. E eu sempre fui assim. Eu já fui muito criticado por ter essa visão. Mas a crítica, mano...
Vamos deixar essa outra parte, vamos falar da parte boa. Não? Vi que você é muito defensor da Rocinha, né? Sua comunidade. Vi que você Na é verdade, eu muito sou ativo defensor ali. das comunidades, né? Mas principalmente da Sim, sua, né? Que é a sua casa. Primeiro tu arruma tua casa, né, pai? Quer arrumar dos outros primeiro, não dá. Não, tá certo. Você acha que faltava alguma coisa para a comunidade, para você estar sendo uma pessoa enganjada ali para a comunidade também? Não, cara, eu vivo engajamento na Rocinha, né? Mas como eu te falei, eu tô num rolê muito, hoje, mais voltado pro samba do que as causas normais, sociais. Uhum. Eu também continuo transformando vida através da arte, da música, mas eu sempre fui um cara que eu ia lá, eu procurava arrumar emprego para as pessoas, a Sim. cesta básica, mudar a realidade da pessoa. O Muvuca nasceu de um grupo de ação social Muvuca. Verdade. Nasceu assim. Mas eu sempre fui enganjado na Rocinha, sempre corri atrás junto com a rapaziada que são líderes mais fortes da Rocinha nesse momento, né? Nesse recorte. A Rocinha ela é cíclica, né? Ela vai mudando de forças políticas que atuam para poder ajudá-la. Sim. Mas continuo ralando para a Rocinha. Eu acho que a Rocinha tem seus prós e seus contras em relação a buscar o social, a ajudá-la, porque é o seguinte, como a gente acabou de falar aqui logo no início, a gente está num lugar onde, teoricamente, não precisa de nada. Sim. Então as pessoas acham que a Rocinha tem tudo. E aí a Rocinha fica lá esperando alguma coisa acontecer. Cair mano. do céu. A galera tem assim, olha, tá na Zona Sul, não precisa de nada lá não, pô, tem tudo. Porra! Falta tudo, só quem negão. sabe passa, né? Os governantes acham. Os caras acham que a Rocinha tá bem, pô. Porque do lado tem Gávea, pô, Leblon, e aqui é São Conrado. Não, a Rocinha tá bem. Pô, bem quem tá aqui, pô. Aqui, caralho. Aqui tá no asfalto, né? Esquece. Você falou do programa, né? Realmente ele nasceu nessa vertente, né? Eu queria que você falasse um pouco dele, desse começo, desse início, né? Do programa, dessa ação social, para voltar para a comunidade também. Então, de novo, vou me repetir, mas é importante. Sim, claro. Eram alguns moleques lá de cima da Rocinha, no barro, eu vim do barro, e a gente jogava futebol no campinho, de barro mesmo, sabe? Terra batida ali. E uma vez a gente subindo por ali, a gente viu uma senhora com fome, né? Chorando de fome. E aí, cara, aquilo despertou daquela molecada ali uma parada muito doida. Em geral, conversou, fomos pra casa, roubamos em casa. Cada um roubou alguma coisa em casa pra dar de comer pra essa senhora. Pra gente aquilo ali era o social, né? Sim. E aí eu fui entender através do meu pai Chavante o que era social. E aí nós criamos o Muvuca de ação social, que aí eu comecei a entender, comecei a pedir aos amigos empresários do meu pai na época para ajudar. Eu fui buscando a forma de entender ajudar, o que era social e de ajudar as pessoas. E aí eu entendi a política, fui vivenciar a política, fui correr atrás de como fazer aquilo acontecer, até que eu parei na Rádio Katana para pedir ajuda. E aí o Eduardo Katana abriu os microfones, me colocou lá sentado e falou assim, fala aí. Ainda era CD, ele colocou o CD lá, comecei a falar, o telefone começou a tocar. Eu já era um comunicador, de fato, por ter visto aquele cara lá, já corria atrás de comunicar, já tinha feito teatro. Legal. E aí nasce ali o locutor de rádio, Fernando Júnior, que foi meu experienciar de rádio, foi na Rádio Katana. Depois de lá eu vou para Rádio Brisa FM do Elias Lira Guilherme, que é uma rádio mais jovial, que aí o programa se transforma, vira mais FM. Sim. E aí depois de lá, através da Fabiana, eu vim parar na TV Rock, que era um canal de cabo da Rocinha, e aí a gente começa um trabalho muito mais sério, que aí eu começo a trazer a galera do samba pra cá. O Pique Novo, no capítulo do Pique Novo, ele explica muito como o Muvuca foi importante, é importante, né, pro mundo do samba em relação à Rocinha, e depois, agora mundialmente, falando desse trabalho dentro do YouTube. Mas nasce assim, cara, a minha vontade
de fazer com que o samba tomasse o coração das pessoas. Né? Claro. E aí, mano, vira essa maluquice que depois de um tempo parado fazendo só eventos, ganhando pão, Cavalzinho. eu volto por causa do Serginho, cara, que era do Pra Valer, Serginho do Pra Valer. que tá lá em São Paulo, que me obrigou a voltar a fazer o programa. Me obrigou, né? Literalmente me obrigou. A culpa é toda dele, não é minha. E aí eu vou lá fazer. Assim, foi tipo na sexta-feira a gente conversou, na terça-feira eu tava gravando. Pô, que legal. E aí, cara, o primeiro convidado foi o Boca Louca. Só. Infelizmente, logo depois do falecimento desse meu grande amigo, né, que é o Renatinho, Renatinho. eles foram lá e foi muito gostoso, assim, vê-los, poder abraçá-los, porque a gente tem história, né? São muitas histórias, né? Graças a Deus eu tenho história com quase todos do samba, assim, que você conhece. Quase todos ali eu tenho alguma história e que me emociona muito. E que eles mesmos contam nos episódios lá, é muito bacana. Porque, É bom. porra, Lembram disso, né? Isso é importante, né? é porque são histórias marcantes, irmão. Assim, quando você entra na vida de uma pessoa, tu tem uma responsabilidade muito grande. Então é um momento de você aproveitar para fazer o bem. Sim. É aproveitar para trocar energia. E quando você faz isso com verdade, não só pelo dinheiro, pelo game, pelo business, isso fica, velho. Claro. E aí, mano, esquece, né? Ninguém tira, vai passar uma porrada de tempo sem se ver e você vai dar de cara com a pessoa e vai falar, cara, a pessoa vai te dar um abraço, mano, vai contar as histórias. E, pô, mano, o que a gente tem pra deixar é legado, de Sim, fato é legado, com toda certeza. Concordo. E, pô, cara, eu sempre olhava assim, eu sempre li, né? E eu lembro que o moleque que meu pai trouxe pra casa, eu queria até resgatar essa coleção, não sei se era de banca de jornal, que vinha negócio de você coisar selo, não lembro? Né? Tinha essas coisas, tu lembra? Eu sou garoto novo, mas tinha eu essas peguei um coisas. negocinho Tinha desse aí. essas coisas, né? E eram os grandes líderes mundiais, né? Aí tinha lá Alexandre o Grande, mano, tinha todos assim, os grandes da época assim, era uma coleção muito grande. Aí eu li aquela parada, eu ficava assim, caraca, velho, deve ser muito foda, né? Tu morreu um tempão e alguém contar tuas histórias. As histórias. Eu ficava naquela parada assim, olhando aquela parada ali, eu ficava imaginando assim, porra, mano, tô contando a história do cara que, sei quantos séculos atrás, fez uma transformação no mundo, sabe qual é? E, porra, eu ficava com aquela vibe assim, caralho, será que eu vou fazer? Pelo menos, Se alguém vai lembrar de mim quando pelo eu menos morrer. pegar um pedacinho do meu lugar, do meu chão. Isso é bom pensar, né? Isso é bom pensar. Agora, o programa, ele cresceu, né? Ele tomou uma proporção. Eu vi lá algumas fotos, algumas imagens do que parecia ser o começo, né? E depois ele foi se transformando. Como é que foi esse caminho pra você? Tá falando do início ou tá falando já do podcast? Já do início, aquele início lá que você fez algumas apresentações, eu vi até que mesmo ali na parte da pandemia, naquele período ali da pandemia, se eu não me engano, tem algumas imagens ali e depois já vem o podcast. Como é que foi esse caminho pra você? Então, na verdade, assim, o Muvuca era uma parada meio de auditório, né? Era mais a Vera, o cara tinha que tocar a Vera, bandão, era muito louco, mano. Tem imagem lá. Porque não era canal, nunca foi canal. Sim. No YouTube, o Muvuca naquela época. Mas Sim. tem algumas imagens que os próprios artistas colocaram, que algumas pessoas fizeram. E é muito legal porque tu vê que a galera tocava Vera mesmo, chegava ali, caraca, tô no Muvuca. Cara, a gente não era porra nenhuma. Cara, é muito louco. Mas isso que foi o rolê maneiro. Sim, claro. Porque você vê que essa rapaziada levava a sério um programa de comunidade e eles levavam a sério o trampo que eles estavam fazendo, sabe qual é? E era muito maneiro aquela parada ali. Eu sinto falta daquele formato, tá? Sinto muito falta daquele formato. Porque era mais a Vera, o cara tocando a Vera mesmo, a banda dele. Sim. Pô, o Mumuzinho tem diversas coisas lá. Tocando uma música que é antológica. Pô, não vou lembrar a música agora, mas fala de favela, inclusive, né? Eu vou lembrar aqui, eu vou falar. Dono do Morro, o nome da música. Que aí o Cuco entra, faz uma participação cantando uma música do Racionais, que é Nego Drama. Cara, Nego Drama. esse corte é fantástico, é fabuloso. Sabe qual é?
muito lindo mesmo. Foi um momento muito legal e eu dançando ali, curtindo a vibe. Aquele formato eu sinto saudade. Porque era muito mais verdade do que uma resenha gostosa que a gente faz. Mas, pô, eu gostava. Eu falo que papo de sambista é samba, né? E, porra, às vezes é foda, porque eu fico às vezes perturbando o pessoal lá pra cantar. Às vezes... A galera quer resenhar. Canta aí, caralho. Não paguei. Dá uma palhinha. Irmão, Júlia adora palhinha. Júlia adora palhinha. para pra pensar. Eu boto os caras foda na mesa. Uma mina foda na mesa. Para pra pensar. Não paguei cachê. Não paguei ingresso. Caralho, Soldado no quartel quer serviço, vou né? querer. Mas é legal esse retrato e essa passagem também. E você sabe, só uma observação, você sabe que a gente mudou o cenário dos podcasts de samba com isso, né? É. Porque normalmente a rapaziada não botava ninguém pra cantar, porque desmonetiza, né? Você não ganha dinheiro fazendo o que a gente faz. Faz sentido. E a gente começou, mano, eu sou o cara do foda-se. Eu vou fazer o que eu quiser. O programa é teu, então tá tudo certo, Não pô. sou obrigado. Tu acha que eu vou botar os caras na mesa pra não ver os caras cantar? Ah, para! Esquece! Eu pago. Eu tenho... E meus... Xixina cantando. Pô! Rapaz. E meus parceiros, cara, abraçam muito o programa e acabam conseguindo fazer com que a gente tenha a condição de fazer um programa tão bem feito, sabe? Com uma Legal. produção foda. Pô, tô vendo vocês Sim. aqui com a parada mais... Isso aqui que é legal. Você levar a sério o teu trampo. Sim, sim, E claro. assim, a gente tem uns parceiros que falam, mano, pode fazer essa merda aí que a gente segura tua onda. Às vezes a galera nem sabe o porquê que tá ali. Tu imagina o Muvuca, seria como se não tivesse o Davi Quaresma cantando aquela música ali, que explodiu ele. E os espaços também que você dá pra outras pessoas Não. que não estão ali Tô fazendo né? Mas um Um recorte. recorte. Tu imagina aquele corte do Camisa 10 com a música que tão maneira e que a música não foi tão vendável porque a música ficou no fundo ali do trampo deles na internet. E a música surge com uma força incrível sendo postada pelo Neymar, assim como a do Davi Quaresma. Sim. Mano, como seria o Muvuca sem essas coisas? Então, assim, o Muvuca é feito dessa parada, velho. De você chegar, a gente trocar uma ideia. Pô, eu quero te ouvir cantar, velho. Canta Legal. aí, mano. Pô, o cara vai lá, canta. Às vezes começa meio assim, às vezes chega lá meio baleado. É igual o do Dan lá em São Paulo. Pô, Dan, eu sou fã do Dan desde... No episódio Eu vi dele, lá que você eu falou vou da contando pra ele. Amsterdã. Ele, caralho, tu me conhece mesmo. Porque eu conheço o Dan do nosso rolê de trabalho. Eu fiz vários eventos com o Dan, né? A gente se conhece, é carinho, mas a gente nunca parou pra resenhar. Pra resenhar, que é Porque diferente, Ele é né? de São Paulo, eu sou do Rio. A nossa correria não dá muito match. É sempre correria mesmo. Sempre encontro muito rápido. Mas a gente se conhece do nosso rolê e troca ideia maneira. Mas eu vou falando pra ele as coisas que eu vi pra trás do trampo dele, ele fica assim. Tava onde que viu? Não, eu sou fã mesmo, cara. Eu sou fã Não, mas mesmo isso é dele. legal pra caramba, Gosto né? mesmo da loucura que ele faz com a música, sabe qual é? Da identidade dele de mudar o que ele tá fazendo. Irmão, meu rolê é isso aqui. E, pô, mano, eu acho muito foda quando alguém peita, né? O que os outros querem que você faça Sim, e faz aquilo que você quer quer fazer. E não é fácil, tá? Não. Porque eu costumo dizer que, meu irmão, você tem que entender que não é nem você, nem os outros, é o meio termo. Porque, mano, não é qualquer um que tem peito pra Chegar, sim, com bater. Mas o que ele certeza. faz é fantástico. Com certeza, e faz diferenciado no Amsterdã. É um cara diferenciado, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas escreve muito, canta pra caramba também, irmão do Rodriguinho. É um cara sensacional. Mas vamos falar também dos seus entrevistados. Vamos. Eu queria destacar aqui primeiro o Thiago Testa, que foi um dos seus entrevistados, que esteve aqui com a gente também. Vagabundo! Lagosta, nós Vacila. tivemos a oportunidade de Ele vacila entrevistá-lo. muito. É, Open bar de bancada! Amo demais, cara, esse cara aí. é um cara sensacional. Se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista. Ele é um dos caras que participou do Muvuca dos primórdios. Pois é, né? Era isso que eu queria falar, né? E olha o tamanho do cara hoje, Pois irmão. é, Esse rolê. imagina-se. Mas assim, o papo dele com ele também foi
foi divertido pra caramba, né? Ele Que é é um cara divertido. autoastral pra caramba, né? Ele é, eu costumo dizer que o Testa, me perguntaram sobre o Testa também uma vez, eu costumo dizer que o Testa é um sorriso negro. Sim. Tem Excelente toda aquela definição. dor que ele carrega da correria, mas mesmo assim soltando um sorrisão, feliz pelo que ele faz. Eu sou apaixonado por ele. Sim. Meu irmão, gosto muito. Nós também. Nós também, é um cara sensacional. Vamos falar de outro também, que você entrevistou, Carlos Caetano, poeta. Olha, ele... Tive com ele segunda Pois agora. é, inclusive. pô, o Carlos Caetano, nosso padrinho, o cara, pô, É, me meu recebeu na casa dele. É, quase que a gente não sai de lá porque ele chegou. Terminamos, fizemos a gravação. Aí ele fez um churrasco lá pra gente. O Júlio tinha que ir embora. Tá me devendo esse churrasco. Tá me... Aí, padrinho. Explanamos! Aí o Júlio, pô, tem que ir embora, tem que buscar as crianças na escola. Ele, filho, tá com pressa de quê? Fica aí, pô. Paga alguém pra buscar, meu querido. A gente só conseguiu sair de lá porque ele ia tocar no dia. Mas ó, a entrevista com ele também foi bacana demais, foi Tá maluco, isso resenha. aí é- Fica aqui e assista. O que falar de um cara que é abençoado por Deus e psicografa coisas fantásticas pro coração da gente? Sim, Nossa. sim, ele é um poeta demais. Cara, tem pessoas que você não precisa falar. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas se apresentam por si só, velho. Sim, Carlos Caetano é um tipo de cara que eu também sou apaixonado. Até porque faz parte da história do Muvuca, lá da Rocinha também. Pô, tenho histórias com o Carlos Caetano assim também que eu falo, mano, como é que pode um cara desse, Deus do Olimpo, Ser descer pra falar iluminado, né? com um mortal como eu, em pé de igualdade, sabe qual é? sim, sim. E ele sabe o quanto eu amo e o quanto eu admiro por tudo que ele fez, pela representatividade que ele causa. Eu tive com ele segunda-feira agora na casa do Pia, que tá rolando uma resenha na segunda-feira. Tá me devendo essa resenha, hein, padrinho? Lá no Pia, o bagulho fica doido. E ele chegou lá no finalzinho, pude dar um abraço nele. E ele é um cara que eu tenho essa admiração toda aí. Ele é muito família, né? Precisa. Pô, qualquer música que você imaginar que você já beijou alguém, se apaixonou, chorou, é desse cara aí. Com toda certeza. Agora, eu quero falar também de um outro cara que é grandão, não só no tamanho, mas também no coração, Mildinho. Pô, tá pegando pesado. Aqui já te falei, a gente é diferenciado. Aqui a gente é diferenciado. É outro que eu vou te falar assim, cara. Pô, tem que até parar pra poder refletir sobre esse cara. Caraca, velho. Me recebeu de uma forma ímpar, assim, e eu sou admirador demais do Mildinho. E quando você para pra trocar ideia com ele, mano, você vê a energia Sim, dele. a integridade dele. Te panha, a energia dele te panha, vai te buscar. E, pô, como você falou, grandão, e de um abraço bom Sim. pra caraca. Eu sou um cara que eu gosto de abraçar. Aí é foda, aquele... Aí eu, mano, só tenho que dizer que ele é o fantástico Mildinho. Te amo, paizão. Pois é, ó, nós tivemos a honra de entrevistá-lo também. Clica aqui e assista. Ele contou umas coisas lá que você vai saber. Clica lá e assista. Agora, eu quero que você consiga, de repente, trazer, Fernandes, essa sensação de poder estar entrevistando essas pessoas, não só essas, como outras pessoas também, que eu tenho certeza que foram no seu programa e que te tocaram ali de alguma forma. Essa sensação de você poder estar perto ao mesmo tempo, admirar e tentar extrair o melhor dessa pessoa para mostrar para o mundo. Como é que é para você? Cara, eu sempre falo lá no programa que é foda, né, velho? Meu maior prazer, meu maior cachê, isso é uma frase recorrente, é transformar em amigo meus ídolos. Legal. Isso não tem preço, irmão. E encontrá-lo com eles hoje, e essa rapaziada me reconhecer de uma forma tão maneira. Sim. Caraca, velho. Podia me dar o cachê que fosse que eu não aceitaria. Eu não troco a sensação de carinho e ser respeitado por essa rapaziada que eu sempre admirei por nada, velho. Não tem cachê que pague isso. Sim, sim. As pessoas, pô, mano, não tem. O que você sente no coração de dever cumprido,
de pertencimento, de respeitabilidade, de saber que o que você faz tem relevância. Relevância. Pô, por exemplo, Adriano Ribeiro, que é um grande irmão. Falar de Carlos Caetano tem que falar de Adriano Sim, Ribeiro. claro. O filho dele, né? Encontrei na segunda-feira também. Pô, Adriano, não sei quando me vê, ele fala cada coisa assim fantástica. E o Adrianinho, ele é um dos caras, de muitos, mas ele é um dos caras que mais me constrange. Positivamente. Porque ele fala as coisas pra mim que às vezes eu não tô nem ligado que tá rolando em relação ao que eu tô fazendo, que parece que ele liga assim, pá! Sacou? Tipo, aquele quando tá infartando, cara, tá! Desfibrilador, isso mesmo. Então, cara, isso é muito importante pra mim porque tu acaba pertencendo a uma parada que você sempre só olhou. Só admirou de longe, né? Mano, é muito maneiro. E eu não tenho como falar dessa parada, velho. É sempre maravilhoso. Eu tenho cada imagem no programa, cada fala dos próprios artistas, não minha. E cada registro, assim, com essa rapaziada toda em palcos, que às vezes eu paro pra dar uma olhada assim, e é foda. Eu falo, caraca, mas eu tava ali. Eu tava ali. Porra, segunda-feira passei, se essa a outra, eu tava na roda de samba, na casa do Pia, nessa resenha lá maneira. Do lado, André Renato. E do nada senta do meu lado pra tocar e cantar do meu lado. A roda. Sereno, fundo de quintal. Serenão. E aí, cara, foi uma cena meio doida nesse dia aí, porque a galera sentou, a galera continuou tocando. Eu peguei o microfone e falei, para. Senta uma entidade do lado aqui na roda de samba, vocês estão com naturalidade? Não dá. E aí, prestei uma homenagem, acho que todos queriam prestar pra ele ali. Excelente. E aí, cara, ele pegou o microfone e começou a cantar do meu lado. Pô, e aquela voz dele que é marcante pra caramba. Ah, mano, eu chorei pra caralho. Ninguém tava entendendo o meu rolê. Eu falei, que se foda também. Mano, eu vou viver meus sentimentos, irmão. Pô. Ah, mano, a maquiagem foi pro caralho. Mas chorei bem, cara. Porque o cara tava do meu lado, velho. O cara que ralou muito pra que hoje a gente estivesse vivendo esse momento com samba. 2, né? Que ralou pra gente estar vivendo esse momento no samba. Pra que, pô, eu possa ganhar meu pão nos eventos, falando de samba. Cara, é muito importante. Tem uma galera que finge naturalidade. Como? Eu não consigo. Não dá. Eu não tenho. Pô, chega perto do Jorge Aragão e vou falar assim, oi, valeu. Eu não tenho maturidade. Um abraço. Eu não tenho maturidade, eu vou virar criança. Ah, é impossível. Não, sim, eu sei. Sei lá, eu pareço uma criança nesse quesito, mas eu sou uma criança feliz. Não, tá certo, eu sei que você tá vivendo, porque recentemente eu vivi isso com Kleber Augusto. Nós fomos convidados no aniversário do Ademir Batera, o mestre que a gente teve a oportunidade também de entrevistar. Tá sem moral. Aí, começamos agora. Aí tinha Kleber Augusto, Ademir Batera, Testa, Juninho Itaguaí, Agora é fantástico. Carlos Caetano. E isso a gente teve que ir embora. Vou nada? Eu tive que trabalhar. Quer água? Vou nada, vou embora nada. Então, assim... Patrão, vou faltar. Esquece. Me demito. É um pouquinho complicado porque eu hoje também ainda sobrevivo da música. Então, fica um pouquinho mais difícil. Mas, assim, que resenha. Que resenha. Esquece. Que resenha. Vai ficar pra titia, pai. Eu que não sou de tia, tá? Eu tive que tirar foto com o Kleber Augusto também, porque, pô, foi um momento sem igual. Cara, não finge a naturalidade não, velho. Para com essa porra, né? É porque às vezes a gente fica com medo de incomodar, pô. Caralho, eu vou estar Às vezes o cara tá ali na vibe dele. Vou estar perto da dele. Alcione e vou falar assim, tá, tranquilo, vou passar aqui batido por esse momento. Duvido! Alô, Marrom! Duvido! Esquece! Vai ver a criança no playground, esquece! Não vai acostumar nunca com isso. Você hoje é radialista, você também é apresentador, outros adjetivos também. O que falta pra você fazer na vida, se é que falta? Caralho!
Botei pra pensar aí, ó. Sei não, cara. Sei não, apresentar o Samba Recife. Pronto. Olha aí, ó. Apresentar Alô, o Samba Recife. Apresentar a Samba Prime. Samba Prime. Porra, Samba Prime é foda. Samba Prime é sinistro pra caralho. Samba Recife, foda. Tá nesses palcos aí, cara, apresentando os meus ídolos. Acho que me falta isso. Aí eu vou poder descansar em paz. Mas é porque, cara, assim, eu gosto muito de entregar o artista para o público, sabe? Que é a função do apresentador. E, mano, ali, esses dois são os Rock in Rios do pagode. samba, né? E são lugares onde todo mundo acho que tem que fazer uma passagem por ali, sabe qual é? Uhum. E eu como apresentador, porque a galera são entrevistadores, né? Resenheiros dos podcasts. Eu tenho uma vertente diferente, eu sou apresentador de fato. E aí, cara, eu gostaria muito de um dia poder viver esse momento. Tá o safado do Rogerinho, da Revelação, ele tava lá com o Felipe X, né, do Samba Prime. O Felipe X é um amigo, né? E aí ele botou ao vivo assim, dando uma zoada no Felipe X. Pai, cadê ele? Cadê ele? E do lado do pagodeiro, do Thomas. Caramba! Thomas é meu irmão. Aí, caraca, foi muito maneiro, né? Porque o Rogerinho também é um cara que, se é outro que eu não entrevistei ainda... É mesmo? É porque a amizade a gente não chama. A amizade invade. É meu irmão, a gente fala todo dia praticamente, se zoa. Somos fofoqueiros. Eu, ele e Serginho somos Vou fofoqueiros. até beber uma água depois dessa. Que Somos isso? Você ainda não chamou o Rogerinho? Ah, que isso. Vou chegar... eu quero... Cara, eu vou chegar no... Não, porque de forma alguma... Cara, o Muvuca não é feito pra fofoca, tá ligado? Não é feito pra colocar ninguém em xeque, né? Não é. E eu quero colocar o Revelação no momento mais gostoso que virá agora, que é o DVD deles. Ó! Mano, vai ser um DVD incrível. E mano, eu quero poder mostrar este Revelação. Uhum. É esse Revelação que de novo tomou seu lugar, sabe? Tá gigantesco de novo, sabe? Sem precisar contar histórias ruins. Sim, claro. Sem precisar falar da transição, da correria, do que foi ruim. Eu não quero falar do que foi ruim, mano. Revelação é coisa boa. Sabe qual é? Eu entendo que a galera faz essa entrevista pra colher a história. Tem uma audiência. Mano, tudo bem, rolê, cada um tem seu rolê. Isso aqui não é crítica, gente. É só o que eu penso em fazer. É o que eu acredito. Pô, eu quero pegar a Revelação, ver um Rogerinho ele tentando, tirando uma onda, Mauro, porra, sabe, esbanjando. Uhum. Eu quero ver o Mamute cantando, porra, cavaqueando. Eu quero isso, velho. E vai pedir pra cantar também, né? Óbvio. Mamute, deixa de ser mendigo. Eu vou cantar, caralho. Mamute gosta muito. Cara, Mamute, pra tu ter ideia, Mamute passou pelo Muvuca no Adobalê. Ó, Adobalê. Verdade. Sabe qual é, irmão? Esse é o meu rolê. É conhecer essa rapaziada antes da... Antes, né? E ter essa história pra poder ver contar. ele conseguindo, mano, sabe? Porra, mano, o rolê do Mamute é um dos mais difíceis do samba. Dos mais difíceis, irmão. Porque tá à frente do Revelação, com toda a história do Revelação. Pô, sendo sobrinho do cara. A galera atacando pra caramba. E ele aguentar, irmão. Porra, mas esse moleque é muito foda. Não é pra qualquer um, né? Não. Esquece. Fernandes, Respeito, Mamute. agora eu vou te fazer uma outra pergunta que de repente às vezes a gente não para pra raciocinar. Você consegue enxergar que você é uma referência positiva pra vida? Tá aí, cara, hoje eu enxergo. Legal. Mas eu demorei pra ter a visão de entender como as pessoas falam de mim pra mim mesmo. Porque eu era meio constrangido com isso, eu não sabia meio que lidar. E aí merece um corte pra dizer o seguinte: quem me ajudou a entender
E a receber esses adjetivos assim e essas falas foi o Herculano. Legal. E eu entendi que, mano, eu não posso constranger quem tem essa visão de mim. Dizendo, Claro. não sei o quê, papai. Eu aceito e entendo que eu acabei tendo esse espaço, acabei fazendo isso acontecer no longo dessa minha trajetória. E aí, cara, é importante pra caraca porque eu vou olhar no espelho e tenho a satisfação de estar fazendo algo bom. Sim. Não é fazer o melhor que todo mundo, não é isso, não se trata disso. A gente está fazendo a minha parte. Claro. E aí é muito legal você se auto-reconhecer, se olhar assim e falar, caraca, eu tô nessa prateleira aqui, eu tô nesse lugar aqui, sabe? E, por exemplo, numa resenha com a rapaziada e a galera parar a roda de samba para falar de mim. Legal. Sabe qual é? A galera, pô, às vezes tá ali, pô, chefe, pô, eu jamais posso deixar de não contar isso. Fui no DVD da... DVD não, no audiovisual da Thaís Macedo, aqui no Itaiangá, pô, Resenha das Minas 2. Pô, irmão, ela falou de mim pra caramba, assim, ela rolou na gravação, ela às vezes parava a gravação assim, pra falar de mim, assim que eu pisei no lugar. E assim, cara, é muito maneiro ver o tamanho que a gente vai tomando, o respeito que a gente vai adquirindo, porque se trata de respeitar. E eu tô muito no rolê com as meninas, né? Eu tô muito encampado em dar espaço para essas meninas também e Que ver esse merece reconhecimento. muito, sim. Pra caraca. E ver esse reconhecimento delas em relação a mim é a coisa mais linda do mundo. E, pô, quando eu falei, pô, chegar numa roda de samba, os caras, pô, cara, isso não tem preço, cara. Sabe qual é? E eu tenho respeito por essa rapaziada, eu sou mais fã de todo mundo que toca, seja ele o grandão ou o cara que tá na correria, tão grande, que eu sou muito mais fã dele do que eles seriam de mim. Mas eles me têm com esse carinho, que sabem que eu tô ali Pra poder somar, né? lutando pra poder mostrá-los de alguma forma. E aí, mano, eu passo a entender esse rolê e aí é gostoso de lidar, porque não tem soberba, tem só reconhecimento. Entendeu? E é disso. Sensacional. Fernandes, o que você pode falar para quem está começando agora, seja na parte de produção cultural, seja na parte de rádio, seja na parte, de repente, como apresentador, como uma referência positiva? O que você pode falar para essas pessoas, para elas continuarem na jornada? Cara, em tudo que você se propõe fazer na vida, tem uma coisa que é perseverar. Já falei pra você. É a menina aqui, é a menina aqui. Tá na praia, irmão. Tá na praia! Aqui é ao vivo, mas é gravado. Então vamos continuar. Não corta não, vai direto. Essa parada. Você falou de... Eu acho que é o seguinte, tudo que você se propõe a fazer, você tem que ter uma coisa que é importante, inerente a qualquer pessoa que deu certo na vida. Que é determinação. Sim. Sem se determinar a fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que entender que não vai ser fácil, não será fácil e não teria graça se fosse fácil. Sim, verdade. É a luta, velho, é a luta. É correria de verdade. É uma luta diária, né? Pô, mano. Porque, mano, se fosse fácil, teria todo mundo fazendo a mesma parada, e não é assim. Você vê que tem tanta gente com talento absurdo que não atingiu o tamanho de gente que talvez não tenha o mesmo talento, mas tem algo que o público reconhece diferente, Sim. né? E tem uma galera muito que critica quem, pô, fulano canta mais que fulano, pô, não tá no mesmo momento. Se trata disso, cara, se trata da estrela que Deus manda brilhar, mano. Xande de Pilares já falou isso pra caraca, vocês não entenderam, mulher. Não é uma concorrência, né? Cada um tem o seu momento. É, cara, deixa que aponta a estrela tem que brilhar. Sim, deixa que aponta. É o que eu te falo, pô, arrebentam tanto a dica. E ela continua crescendo. Sim. Porque não se trata do cara cantar pra caraca, do cara ser um barítono, um tenor. Se trata da energia que ele emana, Sim. mano, quando sobe no palco, quando vai cantar, quando vai tocar o instrumento. Mano, a galera não entendeu que não é isso, velho. Eles estão até hoje Até hoje, brigando pra ser parada aquilo que eles querem que seja. Não, mano. É aquilo que Deus quer que seja. Sim.
Aprenda que o teu querer não é maior do que Deus. Esquece. Não é. Não vai ser nunca. A gente acha que é no momento, no tempo da gente, não é, né? Não, cara. E assim, eu cito isso porque é importante a galera entender que muita gente vai chegar pra você e vai falar assim, pô, mano, não é a tua parada, não vai dar certo, não tá bom. Mano, mas quem é aquela pessoa pra falar o teu sonho, cara, da tua correria, velho? É verdade. Caraca, que Muito verdade. Cara, não tem como. Você ouvir alguém que vai te dizer não. Eu sou fruto do não, cara. Eu sou fruto da minha própria família falar assim, pô, não vai dar certo. Não vai ser bom. Pô, isso aí vai ser um traficante. Eu vi isso com 13 anos de idade, irmão. Caramba. Porra, tô aqui, nem experimentar droga, experimentei. Mas foi aquela fala que me deu Te deu força pra você estar aqui hoje. Eu sou, cara, eu vou te falar assim, boa parte do que eu sou é fruto daquela fala, mano, que eu ouvi chegando da escola, mochila aqui. Caramba. Pô, pai. Acredite no seu não. Bota o teu não aqui na tua testa e vai em frente pro sim. Ei, tá maluco? Ah, mano. Eu lembro desse dia assim, todos os dias praticamente. Não digo todos os dias que seriam mentira, mas quase sempre eu lembro desse dia, velho. Quase sempre eu lembro desse dia. Eu sabia que eu tinha que dar certo. Claro, e já deu, Renan, continua dando certo. De alguma forma eu tinha que dar certo, né? Pelo menos um pouquinho. Já deu super certo, porque a gente sabe que é muito complicado. Tem umas filhas maravilhosas, tá todo mundo bem, sabe? Todo mundo cuidado, sabe? Isso é sucesso, velho. Sim. Sabe? Saúde. Pô, eu posso, graças a Deus, comer o que eu quiser. Eu posso, porra, fazer aquilo que eu quero fazer. Isso é sucesso, velho. Muitas vezes ninguém acha que sucesso é ter uma mansão de 10 milhões, 100 milhões. Ó, o apresentador. Olha aí. É raro, mas acontece. Mas é que, mano, assim, de coração, mano, sucesso é o estado de espírito de alguém. Sim. No momento que você se encontra. Com certeza. Se você tá buscando algo pra tua vida, mano, você já tá em sucesso, porque você tá lutando. E tem uma galera, mano, de coração, tem uma galera que quer deixar os outros pra baixo de qualquer jeito, velho. Verdade. Que elas não são felizes com elas mesmas e quer deixar os outros infelizes também. Quem não tem coragem, desencorageia o outro, né? Sim, verdade. Fernandes, pra gente poder finalizar... Já? Já, mas ó, vamos ter outros momentos. Eu queria, se você conseguir essa definição, queria que você conseguisse, de repente, buscar alguma palavra para falar para aquele Fernandes que começou lá. O que é que você poderia falar para ele, sendo hoje o Fernandes que você é? Fudeu, mano. Essa é a frase. Caralho. Irmão, eu passei por 2 cirurgias muito sérias no coração, onde cada uma levou 12 horas para ser realizada. Caramba! Fiquei em coma numa delas. Passei total de internação que eu fiquei, assim, período que eu fiquei dentro do hospital, de todas as vezes que eu tive que ficar dentro do hospital, passa dos 100 dias. E lá atrás, mano, eu olhava pro mundo cheio de expectativa. E eu olhava assim pra minha família, via todo mundo lutando pra só ganhar o pão. E eu lembro, nos mesmos 9 anos de idade que eu vi aquele palhaço Haroldo no palco, eu lembro também que eu vinha descendo, passando pela vala, por esgoto assim, e eu lembro que eu falei assim, pô, isso aqui não é pra mim. Não é aqui que eu quero estar. Porque ninguém pode achar legal estar numa posição de desconforto dessa forma, Sim, mano. sim. Você vive. Tem, pô, mano, tem galera que vive em lugares ruins, tanto na Rocinha quanto em qualquer lugar.
E às vezes a gente se conforma, né? A gente ouve muito, é isso aí que tem pra tu hoje. E naquele momento, mano, foi onde eu olhei e falei assim, pô, mano, eu vou viver outra parada, sabe? Ali, mano, eu mudo a lógica da minha cabeça. E tem um livro que é Mente Milionária, você deve Mente ter milionários. lido esse livro. Eu leio uma vez por ano, eu sempre leio esse mesmo livro. Que, mano, você tem que se libertar de um karma, velho. Você tem que se libertar de certas coisas. A tua mente tem que mudar, teu foco tem que mudar. Primeiro, antes de você querer mudar de lugar, de condição financeira, você tem que mudar tua mente, se preparar para isso. Verdade. Né? É igual quando uma pessoa faz uma intervenção cirúrgica, bariátrica, né? Para emagrecer. Cara, se ela não tiver mudado a cabeça dela antes, ela vai voltar. Não adianta, vai voltar a ser o que era, né? Então, a minha determinação foi ali, eu diria pra mim assim, mano, como eu falei, fudeu. Porque, mano, foi foda mesmo. Foi foda chegar até aqui. Exatamente por isso que eu falei essa frase, foi foda chegar até aqui. Apanhei muito, você é caluniado muito, você é desmerecido muito. Às vezes você erra muito. Eu errei também demais. Eu errei com pessoas, às vezes não reconheci algumas pessoas que me ajudaram num determinado momento. Porque também a gente tem erro, né, cara? Às vezes as pessoas veem na entrevista assim, o cara trocando uma ideia maneira. Pô, esse cara é foda, pá. Pô, cara, eu costumo dizer que eu já tive meu momento merda. Mano, mas eu tenho orgulho de ter olhado pra isso tudo, ter entendido que são outros fatores que vão compor o Fernandes, tá? Sim. Porque, mano, ser negro, especialmente no momento que eu vim, assim, eu tenho 44 anos, velho. Caramba, ó. É. Parece não, mais um que não parece aí. Amém. E, mano, eu venho de uma época que, mano, ninguém te deixava de lado mesmo. E eu olhava aquela parada assim, mano, eu queria explodir. E não tinha como, né? Dependia daquilo ali. Hoje a gente pode explodir um pouquinho. Mas se trata disso, cara, de entender que você vai ter seus erros, seus acertos, e você precisa se reciclar o tempo todo. Por isso que eu falei, mano, foi foda. Foda. E eu diria pra mim assim, mano, fudeu. Porque quando você termina, mano, a rota é aqui. Mano. Sim. E aí tu tem a opção de pular obstáculos, enfrentar obstáculos, quebrar obstáculos, ou ficar parado. Aí... A escolha é sua, né? É só escolha. Você sempre terá mais do que uma escolha na vida. Até mesmo a não escolher é uma escolha, né? Aí estagnou, mano. Ele passa por cima. Fernandes, vem alguma coisa por aí diferente? Tem algum projeto seu que você pode falar? Gente. Fala aí um pouquinho. Não é que eu não possa falar, é porque... Às vezes tá na gaveta, né? Não, é porque eu tô gestacionando ainda essas paradas. Eu tô gestando como será... Por exemplo, nós vamos gravar um aqui, né? Maneiro. A gente volta de férias agora, a gente fez São Paulo, né? Gravamos 12 programas em São Paulo. A gente, pela Ideuer, junto com a Ideuer, lá o Rafa, toda a família Ideuer, obrigado. PH, obrigado a família. Nós vamos pra Florianópolis também fazer. Ó, que maneiro, hein? Nós vamos gravar aqui a nossa volta agora no ao vivo. Dia 22, se eu não me engano, dia 22 agora de agosto. A gente vai receber uma galera maneira aqui, nesse lugar aqui. Vamos fazer uma roda de samba incrível aqui. Ó. Dronizada, vai ser maluquice. Vou me jogar. Pode vir, você pode vir, mano. Vamos ficar junto aqui. Demorou. Vamos trocar ideia com a rapaziada junto. E vai ser muito bacana o que vai rolar. Mas tem muito mais coisas pra acontecer no Muvuca e que tá sendo trocada ideia com o pessoal, com o Rafa da IDOE, que eles estão vendo essa parada aí. E a questão de não poder falar é porque a vovó ensinou, né? Espera acontecer, né? É sobre isso. Por exemplo, eu falei do festival que eu quero muito fazer, deu ruim. Até agora não aconteceu. Então eu tô preferindo botar as coisas pra andar pra depois falar. Mas o Samba Prime, Samba Recife, em breve. Ó, vou te dizer um negócio aqui.
nós somos um pouco meio pé de coelho, né? Muita coisa. Depois que as pessoas normalmente vêm aqui, coisas boas acontecem. Então, No Muvuca já empregamos e já desempregamos muita gente. Então eu sei como é que rola da energia. então, Oh, meu Deus! quando chega lá, não esquece de mandar alô, não, hein? Alô, canal, toca aí. Pai, eu não esqueço de ninguém. Pô, tu me perguntou aqui, eu lembrei de pessoas que me fizeram. Sim. Eu não esqueço das pessoas, mano. E muitas vezes é engraçado isso, né? Às vezes tem umas pessoas que falam, pô, tu não lembra de mim não, pô. Às vezes eu não lembro a situação, mas eu lembro da pessoa. Lembro da pessoa. Sabe qual é? E, pô, não esqueço não, mano. Quem esquece as origens não tem rumo, não tem destino. Verdade. Né? Aquele papo daqui, quem não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai. Certíssimo. Agora, não que seja difícil saber, que todo mundo sabe, mas vamos enfatizar aqui. Como é que as pessoas conseguem contratar, levar você pro Samba Prime, Samba Recife? Olha aí. Como é que faz? Como é que faz? Qual é o contato? Então, eu vou estar agora lá na Mangueira, inclusive. Estou em vários eventos aí apresentando. Vai estar o Mumu e o Pagode da Dame lá na Mangueira. Uhum. E, cara, é mole. Minhas redes sociais estão aí. Só a galera acessar. A galera confunde. Do programa com o seu pessoal. Fernandes Muvuca com K.A., né? E o Muvuca. Uhum. Eu que respondo todo mundo. A galera nem acredita que sou eu que falo. Sou eu que falo, cara. Eu respondo todo mundo lá. Quem tem acesso sou eu que respondo todo mundo. Troca ideia. Às vezes de madrugada, bato papo. É mesmo? Todo mundo, velho. Maneiro. Não tem um que eu respondo. Não tem nenhuma lá tipo, esperando. Não é aquelas que ficam lá ocultas. Uhum. Eu respondo todo mundo o tempo todo. O tempo todo, irmão. Muitas vezes é sempre na hora, assim. Agora deve ter uma galera aqui esperando eu trocar ideia, mas Ele já vai responder, calma aí. Respondo todo mundo. Que eu acho muito, muito importante quem me acessa, pô, quer falar. Sim, sim. E, pô, mano, essa rapaziada que faz o meu rolê acontecer, sabe? Sim. É igual, pô, teu público maneiro aqui que tá contigo no teu canal, no canal de vocês, pô, que acredita no trampo de vocês, que param pra ver a entrevista de vocês, que, pô, não é fácil fazer o que vocês fazem aqui. E, pô, como é que você não vai responder essas pessoas? Como é que você vai dar uma de perna? Pô, não faz sentido, mano. Que tem. É só um idiota. Mas É isso. verdade. Como é que uma pessoa pede a Deus tanto isso e rejeita? Uhum. Claro, mano, tem um limite, tem uma galera que às vezes passa, né? Mas tu troca uma ideia maneira e a pessoa te entende, velho. O problema é que a galera, às vezes, são ingratos, né, velho? Pede tanto Deus. Pô, Deus, ilumina meu trabalho, ilumina meu trampo. Pô, faz as minhas coisas acontecer, quero ajudar melhor minha família. Ele fala um montão de coisa pra Deus. Uhum. Vai lá, troca uma ideia e Deus fala assim, ih, mané. Porque naquele momento aquilo é verdade do teu coração, né? Sim. E Deus fala assim, ih, mané, te dá essa moral aí, papai, calma aí. Aí ele te dá a moral, aí tu, pum, acontece, aparece, coisa e tal. Aí você nunca mais agradece a Deus. Esquece de onde veio. Esquece das origens, esquece tudo aquilo que você conversou com Deus, que seria o motivo de você querer ser o que Deus está te proporcionando ser. E aí, mano? Aí Deus fala assim, queridão, perdeu, mané. Passa a oportunidade pra cá, me dá. Mandou pra outros. E aí ele fica sem nada e começa a reclamar. Poxa, as coisas não acontecem mais pra mim, mas já aconteceu, você não soube lidar, sabe? Não foi grato. Gratidão não prescreve. Olha aí. Se liga no recado, hein? É isso. Falar em gratidão, Fernandes, obrigado Tamo junto, Decão. mais uma vez Entrevista pela boa. sua oportunidade. Gostou? Estamos no caminho? Boa, garoto! Ouça a voz da experiência. Não, é maneiro, porque, tipo assim, eu entendo que entrevistar não é fácil. Por exemplo, o Muvuca normalmente são 2 horas. Em 2 horas, a galera fala, pô, 2 horas... Mas você tem que estar startado o tempo todo. Entender qual é uma pergunta na outra, entender o que você está falando, a dinâmica do cara, como é que o cara está naquele momento. Desconstruir o cara, às vezes, que chega meio armado, né?
porra, emocionar o cara de certa forma, que é o que a gente mais faz. Nós sabemos disso. Podcast do Chorão. A gente bota o povo pra chorar, né, cara? A do Salgadinho, tu viu a do Salgadinho? Não, do Salgadinho eu não vi. Vê, foi ontem, o cara derramou. É mesmo? Olha. Esquece. Que maneiro. Esquece, mano. Salgadinho. Pô, o rolê de São Paulo foi incrível também. Com o Netinho, Amsterdã, Nossa, com o Salgadinho, com o Samuca, com o Nego Branco, Ô. com o Atitude 67. Caraca, velho. que maneiro, hein? Foi incrível, aquilo ali foi incrível, 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 incrível. Vou levar pra vida meu rolê em São Paulo. Foi 4 dias sinistros. 4 dias de gravação, 3 por dia, 2 horas por dia. Eu saía do apartamento, ia pra lá, saía de lá pro apartamento. Eu acabei não conhecendo São Paulo. São Paulo. Eu cheguei lá, tinha uma galera me esperando. Ah, maneiro. Mó rolê maneiro. Fala isso, agradecer você de São Paulo que foi lá me dar um abraço, todo mundo. Obrigado pelo carinho, foi incrível. E parabéns, velho, pelo trampo, Obrigado. porque uma resenha gostosa assim é difícil. Tudo bem que o lugar ajuda. Entrevistado bravo pra caraca, ajuda. Sacanagem. Não, é Mas é verdade. legal, o papo foi gostoso. Espero poder contribuir com o teu trampo. Com toda com vocês. certeza. Que essa entrevista aqui acesse o coração da rapaziada lá, que seja legal pra todo mundo. Já é. Tamo junto. Já somos sucesso. Só um papo rapidinho. Seja você quem for, de onde for, do jeito que for, entenda que ninguém tem direito de julgar, quantificar ou diminuir teu sonho. Seja você da forma que for, de onde for, entenda que tudo isso aí pertence a você. Até porque se der bom é você e se der ruim é você, não é ninguém. Então vai pra dentro, aqui ó, punho cerrado, pra cima, porrada pra cima, vambora. Verdade, gente. Esse foi o Fernandes Muvuca, o Fernandes Júnior. Então, você que curte o trabalho dele, você curte o nosso trabalho, comentem aqui, tá? Vamos pra dentro. Fale para as pessoas, porque nós estamos aqui também por sua causa. Até o próximo programa. Ajude-nos a existir, É né, isso aí, é isso aí. A nós todos, tá? Então não se esqueça, estamos aqui por sua Pô, mas causa. calma aí, bota o negão. Chega aqui, negão, porra. Chega aqui, bota a cara aqui também, pô, rapidinho. Vem, Você tá aqui vem! por trás, trocando uma ideia também. Eu sou da bagunça. Ele quase não aparece. Também fez parte aqui, tamo junto. Obrigado pelo carinho de vocês. Aí, ó. Vocês sabem que Esse é o o Muvuca é JC, bagunça. esse é o JC. É, a gente é de bagunça, velho. Não tem como não. Não tem mistério não, é isso. A gente escureceu aí um pouquinho. Ajuda os pretinhos! Bota aquele brilho aí que Alô, editor. ajuda aí na saturação, né? Caralho! Agora escureceu legal! Deu ruim no visor, mano. Deu problema? Ó, 3 negócios na tela. Mas é isso, Maneiro gente. que o YouTube deixou a gente botar a cara. Botar a né? cara. Somos essa nova situação aí pra você assimilar. Então é isso, gente. Até o próximo programa, tá? Se Deus quiser. E toca aí. Ô, toca aí! Toca aí que é o Muvuca, seu mano. Obrigado, rapaziada. Foi incrível. Pô, irmão, valeu, Incrível, obrigado. bom pra caralho. Saiu, né? Saiu!